Nossa história começa com o fim de um jogo depois de 3 longos anos, o que não é nada suficiente para o nosso protagonista, um gamer hardcore do Japão. Ele fica totalmente decepcionado com o final, achando curto demais. Para ele, o jogo foi lixo total, e ele quer algo que leve no mínimo 10 anos para zerar. Logo em seguida, ele sai procurando um jogo extremamente difícil, daqueles com balanceamento todo quebrado. Na tela aparece a paisagem de um mundo misterioso, enquanto uma empresa desconhecida oferece um jogo que nunca acaba, ambientado no mundo de fantasia com espadas e magia. Ele olha as opções de dificuldade, fácil, normal e modo inferno. A descrição avisa que o arrependimento não vai ser nada comparado ao desespero absoluto que ele vai sentir. No modo inferno, o par exige 100 vezes mais experiência do que no normal. Mas como ele já viu promessas assim antes, escolhe essa opção sem pensar 2 vezes. Várias classes aparecem para escolher: espadachim, herói, até Rei Demônio. Mas a classe Invocador mostra uma dificuldade ainda maior que todas as outras, o que chama a atenção dele na hora. O jogo ainda está em fase alfa, mas mesmo assim ele aperta Start, aceitando virar praticamente uma cobaia. De repente ele desaparece. A próxima sensação que ele sente é algo quente e relaxante. Só que isso muda completamente em segundos, quando o espaço começa a apertar e fica difícil respirar. Logo depois, ele chega nesse novo mundo como um bebê recém-nascido, entendendo na hora o que o jogo quis dizer com reencarnação. O pai dele o segura todo feliz e anuncia que o nome dele vai ser Ellen. Ellen aceita o novo nome e a nova vida sem dificuldade nenhuma, já que a vida passada não tinha nada de especial. Ele era um homem de 35 anos, sem estudos, sem dinheiro, péssimo em romance e só mais um funcionário de escritório. Ele ainda não consegue falar, mas pensa e entende tudo perfeitamente. O japonês é a língua comum desse mundo. Ele nasceu numa família de fazendeiros, numa vila de fronteira que paga impostos para um senhor feudal. O nome do pai é Rodin, um cara trabalhador e super família. A mãe se chama Teresia, muito bonita e gentil. Os dois têm pouco mais de 20 anos, e ele é filho único. De repente, ele boceja, então Teresia o coloca para dormir. Mas quando fica sozinho, Ellen decide tentar abrir a janela de status. Infelizmente, nada acontece, o que deixa ele bem frustrado. Depois de incontáveis tentativas, ele começa a perder a esperança. Mesmo assim, resolve tentar mais uma vez. Dessa vez, uma luz forte aparece e revela um livro. Ele solta um grito sem conseguir se segurar, o que assusta os pais, que saem correndo para o quarto. Allen faz o livro sumir e finge que está dormindo. Quando eles vão embora, ele faz o livro aparecer de novo. Depois de um ano inteiro tentando, finalmente ele consegue ver o que tanto esperava. O livro mostra seus status atuais, nível 1 e classe Invocador. Uma das páginas explica sua habilidade de invocação. Ele já pode criar invocações, mas elas são limitadas a insetos e animais. Ellen percebe que só tem acesso ao Rank H, o pior de todos. Outra página aparece com uma mensagem agradecendo por jogar e perguntando se ele está curtindo esse mundo. O deus da criação pede desculpa pela demora em entregar o Grimório. A administradora se chama Mir. Mir explica que, como ele escolheu uma classe ainda em testes, a papelada demorou mais. Por fim, ela avisa que não aceita perguntas nem cancelamentos sobre a escolha da classe. Ellen quer invocar alguma coisa, então tenta invocar um inseto. No começo, nada acontece. Como não existe guia de jogo nesse mundo, ele precisa testar tudo sozinho. Ele acha que primeiro precisa usar a habilidade Criar, e quando faz isso, surge uma carta. Sua primeira invocação é uma carta de inseto Rank H, com resistência +1 e agilidade +1. Todo empolgado, ele tenta invocar o inseto da carta, mas a mãe entra no quarto. Ele finge que está dormindo de novo e deixa para depois. No dia seguinte, Ellen finalmente invoca o inseto. A carta vira partículas de luz e forma um gafanhoto gigante, que pula direto na cara dele. Depois de observar o inseto, Ellen se pergunta se ele vai obedecer ordens. Ele manda o gafanhoto se aproximar, mas o bicho ignora e sai do quarto. Ellen confere o grimório e vê os status do gafanhoto. Ele pode dar um nome, então chama ele de Denka. O livro também mostra uma parte chamada Buffs. Ele vê que resistência e agilidade estão em +1 e percebe que isso aumenta os próprios atributos dele. Ellen fica tão empolgado que acaba falando alto demais, e Teresia entra no quarto. Quando ela vê o inseto gigante, entra em pânico e pisa no Denka sem nem pensar 2 vezes. Depois de alguns dias treinando suas habilidades, Allen cria uma besta Rank H. Ele invoca um rato Rank H chamado Korosuke, que é tão burrinho quanto o Denka, mas pelo menos usa a habilidade quando recebe uma ordem. Ele pode guardar até 10 cartas de invocação para cada criatura. Quando junta 10 cartas do Shorosuke, o atributo de ataque dele aumenta em 10 pontos. Agora ele já tem uma força maior do que a de qualquer bebê normal. A experiência necessária para subir de nível no modo inferno é 100 vezes maior do que no modo normal. Antes de continuar,
O pai dele volta para casa todo coberto de sangue. O Rodin tranquiliza Teresia dizendo que é só sangue da caça. Todo animado, ele conta pro Allen que hoje derrotou um javali. O Allen sabe que o pai é um servo, mas quando chega o outono e o inverno, ele sai para caçar monstros. O Rodin diz que era um javali gigante enorme e pergunta se ele quer ver. O Allen aceita na hora. Depois de se despedir da Teresia, o Rodin carrega o Allen no colo e comenta que os vizinhos já estão cortando a carne. Enquanto caminha, o Allen observa o mundo de fora pela primeira vez. O pai aponta para um bando de pássaros chamados albarrerons e diz que isso anuncia a chegada do outono. O Rodin confessa que deu o nome de Allen por causa dos albarrerons e explica que para eles o céu é o limite. Eles podem voar para onde quiserem, e isso é a verdadeira liberdade. Ele acha isso incrível, mas conta que a Teresia quase arrancou a cabeça dele quando ouviu essa história. O Rodin continua andando e o Allen acaba dormindo. Quando abre os olhos de novo, ele vê o javali gigante que eles derrotaram. O Allen acha aquilo assustador demais e sabe que nunca conseguiria vencer um bicho tão enorme. Um homem chamado Gerd se aproxima e anuncia que o campeão, peso pesado do dia, chegou. Todos os homens aplaudem o Rodin por ter caçado o javali gigante. O Gerd muda de assunto quando percebe que ele trouxe o filho. O Allen cumprimenta ele educadamente, o que surpreende o Gerd, já que ele só tem 1 ano. O Gerd comenta que a filha dele tem a mesma idade e nem de longe é tão educada assim. O Allen pergunta se os javalis gigantes são fortes. O Gerd responde que eles são monstros de rank C e que são necessários pelo menos 20 homens para derrotar um. O Allen faz questão de guardar bem essa informação. 10 meses depois, o Allen está quase com 2 anos e já alcançou nível 2 em invocação e nível 2 em criação. Ele também conseguiu expansão nível 1 e desbloqueou a função de anotações do Grimório. Todo animado, ele abre a página de status e vê que agora pode criar cartas de criaturas Rank G. Ele também desbloqueou a habilidade de fundir invocações e o espaço do inventário de cartas dobrou. O Allen quer começar a fundir suas criaturas, mas percebe que não tem MP suficiente. Depois do jantar, ele tenta fundir 2 cartas Rank H do Shorosuke, mas nada acontece. O Grimório avisa que ele não tem MP suficiente, mesmo estando com o MP no máximo. Quando ele faz 3 anos, já tem várias cartas, incluindo feras, insetos e pássaros Rank G. O Allen funde 2 cartas e consegue uma carta de pássaro Rank G, que ele chama de Chappie. Quando invoca, o pássaro pousa no ombro dele. Ele tem a habilidade de imitação de voz. O Allen não entende o que isso significa até o Chappie repetir exatamente tudo o que ele disse. Ele acha isso muito da hora. Depois ele invoca um sapo chamado Pionta e uma tupeira chamada Mogusuke, 2 feras Rank G. O Allen pede pro Pionta usar provocar, e o sapo começa a pular enquanto a pele dele brilha. Depois ele pede pro Mogusuke usar escavar, e a tupeira começa a cavar um buraco enorme. O Allen confirma que o Mogusuke dá para usar para fazer armadilhas de queda. Ele entende que o segredo para virar um grande invocador é conhecer bem os bônus de atributos de cada criatura. Esse é exatamente o tipo de jogo hardcore que ele sempre quis. O sino toca e ele já sabe o que vem por aí. A Krena, filha do Gerd, aparece toda animada chamando ele para brincar de duelo de cavaleiros. Ele sai do buraco e cumprimenta a Krena. Ela aponta uma espada de madeira para ele, e o Allen aceita o desafio. Ele sabe que tem que levar essas brincadeiras a sério, porque ela é surpreendentemente rápida e não pega leve de jeito nenhum. O Allen colocou todos os bônus das criaturas dele em agilidade, e mesmo assim mal consegue acompanhar o ritmo dela. A Krena chega a quebrar a espada de madeira e continua atacando como se nada tivesse acontecido. No fim do dia, os pais do Allen aparecem para resgatar o coitado. Enquanto isso, a Teresia está esperando outro bebê. Quando a Krena vai embora, o Allen se levanta e decide ajudar a mãe a carregar os vegetais. À noite, durante o jantar, ele diz pro pai que quer ajudar na colheita das batatas, já que a mãe tá grávida. Isso pega os dois de surpresa. O Allen garante que é forte o suficiente. A Teresia diz que crianças como ele não deveriam trabalhar. O Rodin concorda e fala que ele já ajuda bastante em casa. O pai então fala firme que ainda não é a hora, e que enquanto puder, o Allen devia aproveitar a vida sem ter que ralar no campo. Nesse momento, o Allen entende que eles estão praticamente presos à classe dos servos para sempre, e que o trabalho no campo é extremamente pesado. Mesmo assim, ele aceita a decisão dos pais. A Teresia comenta que percebeu que ele anda jogando pedras na árvore lá atrás. O Rodin pergunta o motivo. O Allen explica que desde que o pai contou que existem monstros na floresta, ele quer proteger a mãe jogando pedras neles. O Rodin ri e elogia a coragem do filho, mas no fundo o Allen sabe que ele só estava testando para ver se conseguia aprender habilidades além da invocação. A Teresia pergunta se ele também vai proteger a Krena, e ele responde que sim. O Rodin comenta que está ansioso pela cerimônia de avaliação do Allen. Ele pergunta o que é isso. A mãe explica que quando ele fizer 5 anos, vai acontecer uma cerimônia divina para descobrir qual é o talento dele. O Rodin diz que, com sorte, um bom talento pode ajudar ele a escapar da servidão. O Allen fica animado, e quando o inverno chega, ele decide ir ver a Denka. Ele ficou pulando tanto no mesmo lugar que acabou fazendo um buraco no chão.
De repente, ele ouve a voz da Crena e faz o Grimório desaparecer. Não tem escolha, tem que brincar de cavaleiros com ela. Ela continua feroz como sempre. Ele tenta acompanhar e bloquear os ataques, mas no fim a Crena passa o rodo nele. O Rodin volta para casa, então a Teresia sai para recebê-lo, mas de repente a Denka pula na perna dela, fazendo ela se assustar e cair. O Rodin corre na hora para ajudar, e apesar de ter sido só um susto, a Teresia começa a sentir contrações. O bebê tá chegando. A pedido do Rodin, a Crena corre para casa para avisar a mãe dela, enquanto o Rodin e o Allen tentam preparar tudo. O Allen não faz ideia do que fazer, e o pai dele tá tão perdido quanto. Por sorte, a mãe da Crena, a Matilda, chega bem na hora para ajudar, mas manda todos os homens inúteis ficarem do lado de fora. Eles são expulsos sem cerimônia nenhuma e acabam dormindo do lado de fora, enquanto a Matilda e a filha ajudam a Teresia a noite toda. Ao amanhecer, o bebê finalmente nasce e é um menino. O Rodin já tinha o nome escolhido. Ele diz com confiança que o nome vai ser Mesh. A Teresia gosta do nome, mas avisa que espera que não seja mais um nome tirado de um monstro, que de fato é. O Ellen não consegue parar de pensar no motivo de ter sido reencarnado. Ele sabe que o que mais quer é upar tudo até o máximo, mas essa vida em família também é bem agradável. Ele ainda não sabe exatamente como vai fazer isso, mas tem certeza de uma coisa: ele quer libertar toda a família daquele destino duro e cansativo da servidão. Num dia novo, o Ellen estava caminhando com o pai dele e pergunta como é a cerimônia de avaliação. O pai explica que é um evento especial em que todo mundo, de serva nobre, tem que participar quando completa 5 anos de idade, e que se der sorte de ter algum talento, a pessoa pode sair da servidão. O único problema é que isso vem junto com um monte de rivais. O Ellen pergunta por que ele diz isso, e o pai explica que, assim que eles se estabeleceram nessas terras, o pessoal começou a ter filhos sem parar, tipo, pior que coelho. E agora tem um monte de crianças prestes a completar 5 anos, ele incluso. De repente, eles ouvem a pequena Crena e o pai dela mais à frente, então decidem ir junto. Depois de andar um pouco, eles veem o vilarejo dos plebeus à distância. Quando chegam ao lugar onde a cerimônia vai acontecer, veem vários plebeus e servos reunidos. De repente, as portas se abrem e 3 membros da igreja saem abençoando todo mundo em nome de Elmia, o deus da criação. Eles desejam boa sorte a todos e comentam que aquele país já viu heróis cuja linhagem começou até na servidão. Isso deixa alguns plebeus chocados, sem acreditar muito nisso. A mulher então dá exemplos: Santa Claus, que nasceu plebeia, e Berk, o mestre da espada, que era apenas um servo. Ao ouvir isso, o Allen se lembra de que no jogo, classes como herói e mestre da espada tinham que começar de uma classe social baixa. Mesmo sendo algo do jogo, ele acha que isso também se aplica àquele mundo, então faz sentido todo mundo, do mais alto ao mais baixo, ter que passar pela cerimônia. Depois da apresentação, eles são convidados a entrar. Lá dentro, o Allen observa as estátuas dos deuses adorados naquele lugar. A do meio é a de Elmea, o deus da criação, o que faz ele se lembrar da época em que os desenvolvedores mandaram uma carta para ele. Logo em seguida, a cerimônia de avaliação começa. Primeiro, chamam o chefe da vila de Boji e o filho dele, Thomas. Pedem pro garotinho colocar a mão na bola de cristal, e quando ele faz isso, os parâmetros aparecem numa placa de metal. Eles descobrem que ele tem talento para comerciante. O pai fica todo feliz e corre para parabenizar o filho, e assim as pessoas vão passando. Alguns não têm talento nenhum, outro descobre que tem talento para usar machado, com atributo Rank A. No final, só sobram o protagonista e a Crena. Chamam a garota de cabelo rosa primeiro. Ela corre animada e quando coloca a mão na bola de cristal, ela começa a brilhar com tanta intensidade que todo mundo fica preocupado. Mas os membros da igreja ficam impressionados, porque ela tem o talento de mestre da espada, um dos melhores que existem. Ao ouvir isso, todo mundo se empolga, sem acreditar que o mestre da espada apareceu naquele vilarejo esquecido. O pai dela a parabeniza, mas a menina parece meio decepcionada, porque não era espadachim. Já o Allen fica tranquilo. Ele já imaginava que algo assim ia aparecer, considerando a força absurda dela. Sem mais enrolação, o reverendo chama o Allen. Ele fica nervoso, porque finalmente vão descobrir que ele é um invocador. Ele coloca a mão na bola de cristal e ela começa a brilhar, jogando ele longe. Tudo indica que é algo incrível. Mas quando o reverendo se aproxima e diz qual é o talento dele, responde que, infelizmente, ele não tem talento nenhum. O Allen não consegue acreditar nisso. Ele se aproxima para ver os próprios parâmetros e descobre que todos estão em Rank E. Irritado, ele xinga os desenvolvedores e reclama que eles precisam aprender a debugar o jogo, porque agora ninguém vai saber que ele é um invocador. Nisso, o pai dele se aproxima e, sem tocar no assunto, diz para ele ir para casa, já que a mãe está esperando. Quando chegam, a mãe e o irmão os recebem felizes. À noite, eles jantam juntos, e os pais dizem que talento não importa, porque ele sempre vai ser o orgulho deles. Vendo como os pais são compreensivos, o Allen fica grato por ter nascido naquela família. A cena termina com um abraço em família. Enquanto dormiam, o protagonista estava testando o grimório dele. Ele comenta que aprendeu algo novo naquele dia. Ele é o único naquele mundo jogando no modo Hell,
normal, já que todo mundo na cerimônia tinha 5 anos, o que significa que todos deveriam estar no nível 1, igual a ele. Mas o sistema de rank provavelmente mostra o quanto cada pessoa pode evoluir a cada nível. Então ele conclui que o motivo de todos os atributos dele estarem em rank E é porque no modo Hell, o progresso dele é só 1/100º do normal. Levando isso em conta, os ranks devem estar mostrando apenas essa fração do valor real dele. Ele imagina que isso faria qualquer pessoa normal arrancar os cabelos, mas não é o caso dele, já que ele veio para esse mundo justamente para botar jogos medíocres no devido lugar, embora antes precise fazer os desenvolvedores consertarem aquele jogo idiota. Pegando o Grimório, ele decide reclamar escrevendo tudo o que pensa. No dia seguinte, a gente vê ele caminhando com a mãe. Ele pergunta o que tá acontecendo com o pai, já que percebe ele agindo de um jeito estranho. A Teresia diz que ele tá assim desde que chegou tarde em casa na noite anterior. À tarde, eles vão para casa do Gerd comemorar o talento da Crena. A pequena, toda feliz, conta que descobriu que o talento dela é melhor do que o de espadachim. O Ellen faz cara de surpreso e pergunta se é verdade. A Crena continua dizendo que agora vai ficar ainda mais forte. Nisso, a Mireilla comenta que o chefe da vila passou lá em casa e deu uma bebida para comemoração. O Rodin fica feliz, mas lembrando que tá chateado com aquela família, dá os parabéns desejando que eles aproveitem a bebida. O Gerd ressalta que naquela casa os convidados bebem primeiro. Percebendo essa atitude, o Allen pergunta se talvez o pai esteja com ciúmes por causa desse negócio de talento, mas logo descarta isso, lembrando que o pai não é assim. Nessa hora, ele escuta os dois começando a discutir. O Rodin diz que a Crena tem um talento incrível e que isso é motivo de comemoração. Aí o Gerd exige uma explicação do porquê ele disse que ia cortar relações com a família deles. O Rodin explica que não quer isso, mas como a Crena vai entrar na cavalaria e servir ao país, eles não deveriam perder tempo socializando com plebeus. O Allen finalmente entende que o pai tá tentando ajudar de um jeito que ninguém pediu. O Gerd puxa o Rodin e diz que isso não é importante. O Rodin insiste que é sim. Aí os dois começam a discutir de vez. Vendo que a situação tá escalando, o Ellen pede pra Crena acalmar os dois. Ela pega a espada e intervir, mas as esposas chegam primeiro e dão uns tapas neles. Problema resolvido. A Crena continua comendo como se nada tivesse acontecido. O Allen pergunta pra Mireia se eles brigam sempre assim. Ela responde que sim, mas que a paternidade ajudou a acalmar os dois, porque antes eles até se batiam de verdade. As mães contam que os quatro são amigos de infância, cresceram na mesma vila e há 10 anos surgiu a ideia de fundar uma nova vila. Então eles decidiram ir juntos e até fizeram uma reunião em grupo para combinar como iam construir as casas. Elas perguntam se o Ellen não reparou que as casas têm o mesmo design. Ele responde que sim. Aí o pai comenta que foi mais fácil construir tudo ao mesmo tempo, então dividiram as tarefas. No outro dia, enquanto os pais trabalhavam, chega a notícia de que a Ordem dos Cavaleiros está procurando a Crena. Na Vila dos Plebeus, vemos pais e crianças reunidos. Nisso aparece o garoto do talento com o machado. Ele pergunta pro protagonista o que ele acha que tá fazendo ali, já que gente sem talento não tem lugar naquele espaço. A Crena fica irritada ao ouvir isso e tenta bater nele, mas o pai dela impede. De repente, o chefe da vila anuncia que a Ordem dos Cavaleiros chegou. As pessoas abrem caminho. O garoto do machado fica boquiaberto, porque o próprio capitão veio, um mestre da espada. Ele se aproxima do chefe e pergunta pela Crena. Ela é chamada na hora. Vemos a garota de cabelo rosa se aproximando junto do pai. A pequena se apresenta de forma educada, entre aspas. Ao vê-la de perto, o capitão ordena que ela lute um duelo. O Gerd questiona, dizendo que ela só tem 5 anos e nunca nem usou uma espada de verdade. O capitão lembra que ela é uma Sword Master, então não deveria ter problema. Com um olhar frio, ele pergunta se por acaso mentiram pra ele e ousaram enganar o barão. O Z9 chama o vice-capitão e manda ele se preparar. O protagonista fica confuso. O capitão então explica ao Gerd que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é punido com pena de morte. Por isso, eles precisam confirmar se o talento dela é legítimo. Foi assim que ele anuncia o duelo de esgrima. Todo mundo fica chocado. A Gerd implora para que não façam isso. Porém, o capitão deixa bem claro que, se ela não lutar, a família inteira dela vai ser executada. A pequena não demonstra nenhuma preocupação. Quando vê uma espada de verdade, fica toda animada e diz pro pai que vai lutar. Então vemos ela frente a frente com o vice-capitão. Os dois se apresentam e aí descobrimos que o nome dele é Ludbrand. A pequena parte para cima, balança a espada. Ludbrand contra-ataca, mas ela bloqueia. Quando ela quase acerta ele, o vice-capitão usa as pernas e, com um chute, joga ela contra a parede. A Gerd e os outros ficam revoltados, exigindo que deixem a menina em paz, mas a Crena se levanta e entra em modo Berserker, com uma velocidade e força absurdas, avançando direto contra o Ludbrand. Ele mal consegue se defender, só bloqueando os golpes, até que num descuido a Crena quebra a espada dele. O capitão então encerra o combate. A pequena volta a si e pergunta se já acabou. Toda feliz, ela agradece o vice-capitão, mas ele cai no chão completamente exausto.
garoto. Vendo isso, a Gerd fica muito feliz e comemora junto com o soldado. O capitão, depois de presenciar tudo aquilo, não tem mais como duvidar. Ele se aproxima da Gerd, a parabeniza por ter criado tão bem a filha e pede desculpas por ter desconfiado. Em seguida, convida todos para comerem juntos e conversarem sobre o futuro da menina, permitindo que levem os amigos também. Assim, vemos eles numa casa bem luxuosa. O clima fica meio tenso. O protagonista se pergunta por que o garoto do machado e o pai dele foram junto, mas deixa isso de lado e aproveita para pegar umas frutas para levar para casa. Nesse momento, o capitão começa a falar. Ele se apresenta como Z9 e diz que foi enviado por ordem do seu senhor para verificar se entre eles existia um verdadeiro mestre da espada. E sim, ele confirmou que era verdade. Falando com o chefe da vila, ele diz que aquela vila de fronteira seria nomeada em homenagem a ele quando fosse totalmente estabelecida. Porém, agora que descobriram que o mestre da espada nasceu ali, o senhor dele decidiu honrar esse grande acontecimento, mudando o nome para Vila Crena. O chefe não questiona nada e aceita na hora. Ele então explica aos outros por que submeteu a Crena àquele teste. 3 anos atrás, o mestre da espada nasceu numa família de condes e passou a servir a família real, mas não correspondeu às expectativas. Quando foi reavaliado, ficou claro que o talento dele era só de um espadachim comum. Depois disso, descobriram que vários nobres tinham exagerado seus talentos. Por isso, o reino decidiu verificar tudo com muito mais rigor. Voltando para Ager, o capitão pede desculpas de novo por ter submetido a filha dela àquele teste. Ele pede que continue cuidando bem dela e ajudando-a a crescer, para que, quando fizer 12 anos, possa estudar na academia e futuramente servir diretamente à família real. O Allen fica de boca aberta ao ouvir isso. Então o garoto do machado pergunta se qualquer um pode ir para a academia e virar cavaleiro. O pai dele manda ele se comportar e pede desculpas ao capitão. O capitão responde que em algum momento um instrutor será enviado para a vila, então o ideal é estudar bastante para conseguir entrar na academia. Ao ouvir isso, a Crena diz pro protagonista que ele também deveria estudar com ele. O Allen responde que vai sim, mas o outro garoto só ri, dizendo que ele não tem capacidade para isso. A Crena entra na frente para defendê-lo. Já o protagonista age com total indiferença, afinal, ele é um adulto de 40 anos. O capitão percebe o cabelo e os olhos escuros dele e pergunta quem ele é. O Rodin responde que é seu filho. Como ainda não tinham sido apresentados direito, a Gerd faz as apresentações. Quando ouve o nome Rodin, o capitão pergunta se ele é o mesmo Rodin, o caçador de javalis. Ele se levanta imediatamente e pede desculpas por ter sido rude com a lenda da vila. O Rodin fica confuso e pergunta o que ele quer dizer. O capitão explica que o barão é muito fã da carne do grande javali que aquela vila fornece todo inverno. E pelo que ouviu, Rodin é quem assume o papel mais perigoso nas caçadas, sendo considerado um verdadeiro herói. Ele pede que aceite isso como um elogio do próprio barão e dele também. Ao ver isso, Allen não consegue evitar pensar no quanto o pai dele é incrível. À tarde, no caminho de volta para casa, o pai dá uma grande lição para ele. Mesmo sendo apenas um servo, eles ainda podem ser reconhecidos pelos grandes. Ele pede pro Allen nunca desistir e continuar seguindo em frente, não importa o quão duro seja o trabalho. O protagonista promete, mas mudando de assunto, tira algumas frutas que pegou pra mãe e pra Mesh, e pergunta se fez algo errado. O pai só dá risada, dizendo que fez a mesma coisa, e até pior.